A Câmara Legislativa aprovou um projeto que permite a volta das vans para o transporte no DF. Para muitos, sinônimo de insegurança e desrespeito. As vans estão proibidas de circular como transporte alternativo há 6 anos. Muita gente quer esquecer delas. Seu Cícero não guarda boas recordações das vans. Para lhe falar a verdade, eu tenho nojo dessas vans. Nojo, raiva, ódio. Com 71 anos e direito a transporte gratuito, ele sempre era deixado para trás. Aí os cobradores andam assim, não, vai, tudo é velho, tudo é velho, tudo é velho. Mas as vans podem sim voltar a circular. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Legislativa aprovou um projeto de lei que prevê a integração desse tipo de transporte com o atual sistema. Foram 3 votos a favor e nenhum contra. Pela proposta, o governo deverá fazer licitação para contratar o serviço. As linhas só não podem ser as mesmas dos ônibus. O projeto de lei ainda deve ir ao plenário para votação. Se aprovado, será encaminhado para sanção ou veto do governador. Mas nas ruas, a polêmica já está formada. Se o governo não tem capacidade de gerir as empresas que estão operando no Distrito Federal, teria sim que voltar às vans. Os motoristas, a maioria são responsáveis, alguns deles são responsáveis, põem em risco a vida das pessoas, eu não concordo. As vans melhor que os ônibus você espera num ponto mais de 1 hora. E as vans tinha toda hora, você sabia que tinha carro. As vans matam muita gente. Olha, viu um ônibus que era concorrente deles, se jogava na frente, fechava e... As vans foram proibidas de circular no DF em 2008, alegando que elas não atendiam aos desejos dos passageiros, desrespeitavam a lotação do veículo e outras normas básicas de segurança, causando inúmeros acidentes. O governo do DF proibiu o transporte alternativo. Os motoristas estão divididos. Acho bom, muito bom. As vans que tiver regularizado é bom, porque o transporte é péssimo, né? O camarada pega o carro, tira o carro da garagem de qualquer jeito, bota na rua, um monte de carro velho, quebrado. Fizeram muito tumulto, muita bagunça. Nós convidamos um representante do DF Trans para discutir essa questão das vans. Eles informaram que, como ainda é um projeto, preferem não se manifestar. Nós recebemos aqui o especialista em trânsito, Márcio de Andrade. Márcio, boa noite. Boa noite, Braga. Eu começo perguntando por você o seguinte: 6 anos em que as vans foram varridas mesmo do Distrito Federal. E a gente tem vários problemas aí no trânsito, o pessoal reclama da falta de transporte, tudo. Mas na sua opinião, a volta das vans seria uma coisa boa para passageiros e para o trânsito da cidade? Boa noite, Braga. Boa noite, Lívia. O que acontece? A volta da van, ela poderia sim ter o seu espaço para que pudesse dar um pouco mais de mobilidade às pessoas do Distrito Federal. Porém, o que a gente vê por reclamações rotineiras dos usuários é simplesmente a situação da relação entre as pessoas que operam esse tipo de veículo com os passageiros. Então, há-se necessário ver uma situação de cursos que possam capacitar essas pessoas na prática de relação interpessoal entre os passageiros, uma fiscalização mais contundente para que eles possam rever as suas atitudes em via pública, possam colocar em prática o Código de Trânsito Brasileiro para que essas vans, quando assim o fizerem, ao contrário, serem punidas, e também não coincidirem e nem concorrerem com o transporte público vigente. Só que não conseguiram fazer isso da última vez. Será que dessa vez conseguem? Por que conseguiria dessa vez, Márcio? Eu acredito que, se for um novo modelo, se tiver uma nova proposta e que essas situações fossem vistas com mais rigor, acredito que melhoraria. Agora, se for para ter o transporte alternativo que tínhamos há 6 anos atrás, é preferível que não tenha. Porque haviam acidentes, incidentes, ocorrências e as pessoas eram mal atendidas. Insegurança no transporte, insegurança do próprio veículo, insegurança dentro do veículo no momento que eram transportadas. Isso não pode ocorrer. Agora, o poder público tem sim que fiscalizar, já que vai permitir que seja de uma forma boa, que seja de uma forma prática e que seja fiscalizado com rigor. Aí a coisa começa a funcionar.
Agora, Márcio, que modelo seria esse que faria dar certo, que faria funcionar as vans de uma maneira boa aqui para o transporte do DF? Lívia, gestão. Se tiver uma gestão capacitada para que essas cooperativas, essas empresas possam, de certa forma, organizarem da mesma forma como são organizadas as empresas de transporte urbano comuns, elas sim podem prestar um bom serviço. Em outros estados existem modelos de transporte alternativo que deram certo. Agora, a fiscalização tem que estar presente. Se aquele transporte alternativo tiver determinadas reclamações ou se for flagrado em virtude de circunstâncias de trânsito e ele tiver uma punição mais rigorosa, aí sim o provedor desse sistema vai pensar duas vezes antes de botar um serviço de péssima qualidade para servir a população. Um projeto desse, aprovado por maioria na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, há poucos dias de uma eleição, não parece um projeto meio eleitoreiro ou não? Pode ser que sim, pode ser que não, Braga, porque o transporte público em Brasília está carente. Essa situação vem se arrastando há algum tempo. Esse projeto não é de agora, esse projeto parece que é de 2012. Então, temos aí alguns anos para serem vistos e revistos. Pode até ser que seja um momento propício, porém, o que nós podemos e queremos e temos que fazer é que esse tipo de transporte seja fiscalizado para que não ocorra o que ocorreu há 6 anos atrás. É um desserviço, na verdade, que ocorreu há 6 anos atrás. A população, sim, merece, está carente de um transporte coletivo de qualidade, seguro e que possa atender a sua demanda. O que não pode é acontecer o que aconteceu anteriormente e que se repita essa novela de acidentes e incidentes causando risco à população que está sendo servida por ele. Agora, Márcio, no começo da nossa entrevista, você disse que as linhas das vans não poderiam competir com as linhas dos ônibus. A ideia seria o quê, então, para que funcionasse bem? Que elas fossem complementares e ir em lugares que os ônibus não vão? Exatamente. Na verdade, o projeto de lei ele vem mencionando isso, que elas não podem ser concorrentes e não podem coincidir com as linhas urbanas. Isso é um ponto positivo, que você não vai haver pelo menos esse caos que acontecia anteriormente, das vans entrarem na frente dos ônibus, estarem competindo, angariando passageiros, superlotando as vans e causando risco à segurança de quem é transportado. Talvez isso vai ficar de lado. O que se pretende, o que está previsto no projeto de lei, é que essas linhas sejam linhas alternativas e cheguem aos locais que os ônibus não chegam, condomínios, entorno. O Planaltina tem reclamado muito dessa situação, e que possam servir melhor o usuário. Ok, Márcio, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui com a gente. Agora vamos ver, quer dizer, aprovaram na comissão, agora tem que ir para plenário, depois o governador decidir se sanciona ou não, aí deve demorar mais um pouquinho. Mas obrigado pela sua presença mais uma vez aqui com a gente. Um abraço, Márcio. Um abraço, obrigado.